Boa noite. Crises humanitárias. Este é o tema da edição de hoje do Jornal da UFO. Quais as saídas para tantos problemas graves que acontecem no mundo? Você vai saber também o que a Universidade Federal de Uberlândia tem feito para ajudar refugiados. Comigo no estúdio estão o professor do Instituto de Ciências Sociais da UFO, Aldo Duran, e a historiadora graduada na UFO, Aida Cruz. Ainda hoje, você confere quais eventos estão na pauta da universidade para os próximos dias. O Jornal da UFO está no ar. Ao sair do país de origem em busca de uma vida melhor, os refugiados encontram muitos desafios. Aqui no Brasil, não é diferente. Por isso, a Universidade Federal de Uberlândia e projetos voluntários têm trabalhado para ajudar essas pessoas. O Tamer está no Brasil há mais de 3 anos. Ele é natural de Homs, uma cidade no oeste da Síria. Morou em São Paulo e também em Fortaleza. Há um ano, veio para Uberlândia, trabalhar em um restaurante árabe. Foi bom, graças a Deus, ficar aqui no Brasil, porque aqui no Brasil abre a porta para a gente refugiado. Eu de lá, de Síria. Então, eu saí de Síria, moro no Jordão há pouco tempo, 2 anos, depois venho para cá, para o Brasil. O chefe de cozinha saiu da Síria por causa da guerra civil que atinge a maior parte do país há 6 anos. Nestas fotos, é possível ver como ficou a casa do Tamer após um dos bombardeios. Ele veio sozinho para o Brasil. O desejo agora é de trazer toda a família para viver aqui. Não tem como mais gente morar lá. Lá tentava meu pai, minha mãe, meu irmão. Na verdade, eu tenho vontade de trouxe eles para cá. Agora é muito difícil, porque também não tem trabalho certo ainda. A nacionalidade com maior reconhecimento de refugiados é a Síria. Além disso, até 2017, o Brasil reconheceu 10.145 pessoas que vieram de várias partes do mundo. Em Uberlândia, segundo a Polícia Federal, 31 refugiados solicitaram o registro no ano passado. Neste ano, foram 10 solicitações até agora. De acordo com este professor de Direito da UFO, quem solicita refúgio precisa ter enfrentado algum tipo de situação no país de origem, como uma guerra. A pessoa ela recebe esse status de refugiado quando ela sofre algum tipo de perseguição no país de onde ela advém, né? Então ela mantém com a condição de refugiado, caso essa condição seja deferida pelo governo brasileiro, por um órgão, né, que analisa a questão do refúgio. E se o país deixar de ter a situação social ou política que criou esse estado de perseguição, ou então, se ela quiser por vontade própria e tiver as condições de pedir um novo visto, como um visto de trabalho, um visto de estudo, ou um visto por reunião familiar, ela pode fazer sim essa mudança. Agora, é importante que ela tenha certeza que ela já possui essas condições, porque o refúgio, enquanto é mantido, dá a ela também direito de permanecer em território nacional e trabalhar. Para auxiliar na documentação de pessoas estrangeiras, o Escritório de Assessoria Jurídica Popular, ESAJUP, presta assistência para estrangeiros em situação irregular ou de risco. Tiago também coordena este projeto e explica que o serviço existe desde 2015 e já resolveu 7 casos. Nós temos o trabalho, então, de atendê-los, orientá-los em relação à legislação brasileira, para que eles possam permanecer em território nacional em situação regular, ou então, diante de alguma questão mais séria de vulnerabilidade, fazer um primeiro atendimento, entender a situação e, eventualmente, encaminhar para as autoridades competentes. Uma das principais dificuldades dos refugiados quando chegam ao Brasil é o idioma. Pensando nisso, uma ONG aqui de Uberlândia tem oferecido aulas para os estrangeiros. E são ações como essa que têm aberto portas para essas pessoas. Kelly é uma das fundadoras da ONG e professora de francês. Há 2 anos, ela e outras pessoas ficaram sensibilizadas com a situação de haitianos em Uberlândia e resolveram ajudar com as aulas. Era um grupo de haitianos e assim, pela facilidade de comunicação, eles logo começaram a expressar as dificuldades deles. Nenhum falava bem o português, a gente já notou casos de exploração de trabalho análogo à escravidão, né? Então, diante disso, a gente percebeu de imediato a necessidade do português,
que o português era a necessidade para eles conseguirem ter um bom trabalho, entender os direitos deles, saber onde correr, o que fazer. Atualmente, as aulas acontecem em espaços cedidos pela comunidade e são ministradas por voluntários como a Alessandra, do Núcleo de Francês do curso de Letras da UFO. As aulas elas são diferenciadas porque o público é muito específico, então a metodologia é a metodologia de ensino de línguas estrangeiras, mas adaptada para esse público específico, que varia também dentro de cada grupo. O Tamer aprendeu o português básico antes de começar as aulas particulares com uma das voluntárias da ONG, mas garante, uma aula faz diferença. Conseguiu ler, conseguiu a conversa, escreve palavras portuguesas. Eu acho a língua muito bom, muito. Eu gosto, eu adoro essa língua de português. Só precisa a gente estuda mais, para aprender mais. Para Alessandra e Kelly, a experiência com os refugiados vai além de ensinar uma língua. Para mim é muito rico. Eu entrei em contato com a cultura muçulmana quando eu estive no meu doutorado na França. Eu aprendi muito com eles e com a religião deles, que é o Islã, e me tocou profundamente a forma deles verem o mundo e deles se ajudarem. E vendo o preconceito e o racismo naquele país, junto naquele momento do terrorismo, que se intensificou, quando eu voltei eu senti um desejo muito grande de servir a todos aqueles que, como os muçulmanos na França, poderiam estar passando situações semelhantes aqui no Brasil. Para mim, assim, é muito gratificante porque você acaba participando da vida deles e da história. Então, é muita dificuldade, é muito sofrimento. Então, o sofrimento de ter deixado a casa deles, a família deles, porque eles não vieram com aquele sonho, né? Então, sério, porque tinham que sair mesmo para sobreviver, a maioria dos casos. Se você quiser fazer doações ou se candidatar como voluntário dessa ONG, pode enviar o e-mail para o projeto taare@gmail.com ou entrar em contato pelo Facebook Projeto Taare. Bom, e para conversar sobre crises humanitárias, nós convidamos o